Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é: o problema é a comunicação? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, note, ganhou cada vez mais força a ideia de que o governo Lula tem um problema de comunicação, né? Comunicação. Essa tese, ela tem uma premissa errada, que ela parte do suposto fato de que a economia está ótima, está tudo bem, está tudo maravilhoso, mas o povo não percebe por causa de um problema de comunicação. Eu já debati isso aqui no canal várias vezes, recomendo em particular o vídeo Gessé Souza, Reinaldo Azevedo e a economia, é alguma coisa assim o título. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Eu agora quero debater outra coisa com vocês. Vamos lá. E aqui preste muita atenção, e a explicação pode ser um pouco complexa, mas eu acho indispensável. Quando você olha para a história da América Latina, na América Latina a gente tem uma característica muito forte de forças políticas ou revolucionárias ou reformistas. Essas forças políticas, elas criam um projeto político, um projeto hegemônico que tem algumas características, né? Primeiro, tem uma leitura teórica da realidade. Fundamental, uma análise do que é a história do país, de como se desenvolve o capitalismo, das classes sociais, do principal problema do país, enfim, uma teoria do país. No caso brasileiro, uma teoria do Brasil. Por que o Brasil é o que é? Por que o Brasil tem esses problemas? Então, uma teoria do país, uma explicação global, né? Além disso, na história da América Latina, normalmente as forças políticas desenvolvem toda uma produção de uma contra-história do país, ou seja, uma história na perspectiva da classe trabalhadora, dos de baixo, explorados e oprimidos. Então, a disputa pela história, a reivindicação dos símbolos nacionais, a reivindicação de episódios importantes da história brasileira é um elemento fundamental, porque vai se criando uma disputa pela identificação da nacionalidade. Então, é quase que há uma forma específica de ser argentino, uma forma específica de ser colombiano, de ser mexicano, de ser brasileiro, de ser chileno, de ser uruguaio e tal. Então, mergulhar muito forte na história do país. O terceiro elemento é o elemento do apelo ao folclore, à cultura, à identidade, a coisa que particulariza aquele povo. Veja, todo povo tem a sua particularidade, né? E aí, alguém pode dizer assim: Jones, mas tem um livro de Hobsbawm que é a invenção das tradições, muito bom por sinal, que mostra como essas tradições, essas coisas, essas marcas culturais que particularizam um povo são criadas e tal. Tipo, é isso, gente. Tudo é criado, viu? Nada veio de Deus, não. Tudo é criado. As tradições são criadas e tal, mas isso não nega que elas são elementos que particularizam um povo. As festas, as datas comemorativas, as danças, a culinária, a vestimenta, as datas históricas e tal. Há elementos muito particulares, né, na história de cada povo, o que diferencia, por exemplo, o brasileiro do argentino, o argentino do colombiano, o colombiano do venezuelano, mesmo inclusive quando a matriz histórica é muito parecida. Então, por exemplo, Argentina e Uruguai, né, países do Rio da Prata, já foram uma coisa só, se separaram e não sei o que e tal, muito parecidos em vários aspectos, mas há particularidades também. Há elementos que singularizam o uruguaio frente ao argentino. Então, historicamente, no século XX, projetos reformistas ou revolucionários sempre tentaram captar e ser intérpretes dessa particularidade do povo, desse elemento do folclore, desse elemento de uma busca de criar ou disputar uma identidade de uma brasilidade, de uma argentinidade, de uma mexicanidade, etc, etc. E, por último, um aspecto de um programa político que destaca muito bem quem é o amigo e quem é o inimigo, né? Um famoso pensador alemão, nazistoide, reacionário de quinta categoria, mas um gênio da teoria política, o Carl Schmitt, ele diz que a política se resume como um elemento central da política você definir quem são amigo e inimigo. A política é antagonismo, né? Tá lá no Maquiavel, desde o começo é isso. Política é antagonismo, é definir quem são seus amigos e inimigos.
Então, sempre esteve ali a ideia, né, que a imprensa burguesa brasileira popularizou como algo negativo, do nós contra eles. É isso mesmo, gente. Política é isso, nós contra eles. Contra quem? Depende. Pode ser as oligarquias, pode ser os entreguistas, pode ser os latifundiários, os terratenentes, né, os países hispanohablantes, os terratenentes, pode ser o imperialismo, pode ser os homens de sempre, que não pensam no povo, os homens de sempre, os oligarcas, a elite e tal. Pode ser, né? Mas sempre tem um nós contra eles. Sempre tem uma marcação, um elemento de que identifica meu campo político, identifica o campo adversário que eu quero combater. Combinado a isso, essa lógica de nós contra eles identifica o que é que significa a vitória do nós num conjunto de bandeiras centrais, né? Então, qual é a bandeira central? É a reforma agrária? É a nacionalização do petróleo? É o aumento constante do salário mínimo? É a nacionalização do gás natural? A estatização do sistema bancário? Sempre teve em momentos históricos diversos dos países da América Latina um elemento de bandeira e símbolo. Bandeira e símbolo, né? Então, na Argentina, nacionalização das ferrovias. Símbolo ali, por exemplo, do peronismo. No México, estatização do petróleo e reforma agrária, no governo do general Lázaro Cárdenas. No Brasil, no auge do trabalhismo, ali a questão do petróleo também, né? O petróleo é nosso, e a questão da terra, da reforma agrária e da CLT, dos direitos trabalhistas. Na Bolívia, historicamente, questão da terra e do gás natural. E por aí vai indo. Sabe? Qual é a grande questão? Hoje, o petismo, ele não tem nenhum desses elementos. Ele não tem nenhum desses elementos. É por isso que algumas pessoas dizem que o petismo faliu enquanto experiência histórica, ou que o petismo, enquanto campo hegemônico da esquerda, como eu e Aribaldo Maia falamos no nosso livro mais recente, Cinismo e Morte da Esquerda, morreu enquanto esquerda. E aí, presta atenção, não significa morrer do ponto de vista eleitoral. É inegável, ó, só quem foi imbecil para negar a força eleitoral do PT, né? Para negar a capacidade eleitoral do PT, capacidade inclusive de se renovar. Eu não tenho dúvida nenhuma, se o PT perde a eleição de 2026, é muito provável que nos próximos anos ele siga o maior partido de oposição progressista, com o maior número de deputados federais, por exemplo. Não tenho dúvida nenhuma disso. A não ser que tenha uma explosão de massas, uma transformação gigantesca na conjuntura. Não tudo constante como está hoje, eu não tenho dúvida que mesmo se perder a eleição de 2026, tendencialmente o PT é o partido que mais faz deputados federais, que lidera a oposição, e que em 2030, se perde de novo, continua liderando a oposição, ainda que tendencialmente numa posição mais enfraquecida. Mas veja, o PT, ele não tem mais. E aí tem um debate se um dia já teve. Eu não quero nem entrar nesse debate, mas veja, ele não tem mais uma leitura de Brasil hegemônica que aglutine um campo de intelectuais, um campo cultural, e que divulgue essa leitura de Brasil, do diagnóstico do Brasil. O que é o Brasil? A teoria do Brasil. Qual é a teoria do Brasil do PT hoje, sabe? Qual é, assim, o que é que os intelectuais petistas disputam na arena teórica, acadêmica, cultural, enquanto leitura do Brasil? Não existe. Pelo contrário, inclusive, há hoje na cultura política petista uma hostilidade cada vez maior a uma formulação teórica que seja até incômoda à prática eleitoral do dia a dia, né? Então, assim, não há uma teoria do Brasil. Não há nenhum tipo de disputa pela história do Brasil. Pelo contrário, né? Isso aqui, para mim, é consenso. Nunca teve. Dado que o PT nasce como um elemento de negação da história brasileira. O PT nasce com um discurso que tudo que veio antes nada prestou. Era tudo populismo, era tudo autoritarismo, era tudo stalinismo, era tudo ruim, o sindicalismo não prestava, o Partido Comunista não prestava, os trabalhistas não prestavam, a militância popular não prestava, a produção intelectual não prestava, nada presta. É claro que, com o tempo, várias figuras do PT foram abrandando esse discurso e não reproduzem mais isso. Dito isto, esse foi, né, no nascimento do PT, a tônica. O velho Miguel Arraes, numa entrevista para o Azambuja, entrevista histórica, inclusive, o Miguel Arraes falou isso. Veja, o PT precisa saber que a história do Brasil não nasceu com ele. O PT precisa mergulhar na história do Brasil. E o PT nasce com essa coisa de negar a história brasileira.
E aí, não só negar a história brasileira, como o PT ele é fundamental para consolidar uma cultura teórica de ler o Brasil paulistocêntrica. Ler o Brasil a partir de São Paulo. Isso vira uma praga com esse mito de que o Brasil tava ali, tudo bem, não sei o que, a ditadura forte, e um belo dia, no ABC Paulista, os operários do ABC começaram a derrubar a greve. Sem considerar o que era, e no próprio momento, inclusive, da explosão da greve no ABC Paulista, o que era a luta de classes no Brasil inteiro. Então eu já fiz essa pergunta aqui no canal e eu refaço. Veja, você já ouviu falar alguma vez como é que estava, por exemplo, a luta de classes no norte do Brasil? Como é que estava em Belém do Pará? Como é que estava na Bahia? Como é que estava em Pernambuco? Como é que estava no sul do Brasil? Em Santa Catarina? No Paraná? Como é que estava no centro-oeste? Como é que estava em Goiás? Sabe? Não, é o ABC Paulista. ABC Paulista. Então, como diria o Gênesis da Bíblia Sagrada, no começo era o ABC Paulista. Então, o PT sempre negou a história do Brasil. Por negar essa história do Brasil, ele sempre teve muita dificuldade de mergulhar na identidade, no folclore, na disputa de uma nacionalidade brasileira, porque o PT ele surge negando o nacionalismo e a centralidade da questão nacional no debate estratégico do país. Então, assim, tem um debate, inclusive, que eu vou fazer em algum momento no canal, que eu vejo hoje, é que alguns camaradas comunistas, camaradas, inclusive, da minha organização, do PCBR, ficam na internet dizendo que não dá para ser comunista e patriota, comunista e nacionalista. Eu vi até um jovem dizendo, acho que ele era anarquista, dizendo que esse negócio de comunismo e nacionalismo é coisa de nazibol. Meu irmão em Cristo, veja, você pode discordar 100%, todo o direito seu, e discordar de uma posição nacionalista no âmbito do comunismo. Discordar da ideia de um nacionalismo revolucionário. Veja, você tem 100% de direito de fazê-lo. Você não tem o direito de desconhecer que existe uma larguíssima tradição marxista nacionalista na periferia do sistema capitalista e que os grandes nomes do movimento comunista no Brasil e na América Latina até os anos 80 reivindicavam uma posição nacionalista e patriótica. Você não tem o direito de não saber que Prestes se reivindicava um patriota, que Carlos Marighella se reivindicava um patriota, que Gregório Bezerra se reivindicava um patriota. Você não tem direito de não saber isso. Não tem. A não ser que você chegue... Ei, Júnior, cheguei agora no comunismo, ó. Cheguei agora, faz 4 meses. Beleza, suave. Jones, sou comunista há 2, 3 anos. Não tem o direito de saber, de não saber isso, não. Você não tem o direito de não saber que Cuba é violentamente nacionalista. Que a bandeira de Cuba está em todo canto, que os símbolos nacionais de Cuba estão em todo canto, que José Martí, né, se quiserem, é uma figura teórica, simbólica, política e ideológica tão importante para a Revolução Cubana quanto Lenin, se pá mais. E o Fidel Castro, estou até olhando para o livro aqui, ó. Fidel Castro em Duas Vozes, que é uma biografia, entrevista feita com Inácio Ramonet. Bota aí na tela, Maxwell, edição da Boitempo Editorial, muito bom, inclusive. O Fidel Castro é perguntado assim sobre quem são os grandes referenciais teóricos dele. Ele fala Marx, Engels, Lenin, José Martí. É isso. Você não tem direito de não saber que Cuba é nacionalista até o talo. Sim. Se você quiser... Meu irmão, eu quero ver que aqui é um país nacionalista, um país que é orgulhoso da sua história, dos seus símbolos nacionais, que a bandeira tá por todo canto, que tem um orgulho de ser cubano, e Cuba, e os heróis nacionais, os heróis da independência e tal. Vá pra Cuba, meu irmão. Vê isso, sabe? Você não tem o direito de não saber disso. Você não tem o direito de não saber que Nelson Werneck Sodré, que foi o historiador marxista mais importante do século XX, era nacionalista. Não saber isso. Não dá. Então você não tem o direito de não saber que o lema de Che Guevara e Fidel Castro era pátria ou morte. Vocês acham que a parte da pátria é o quê? Uma metáfora? Não, gente. Pátria é pátria mesmo, viu? Não. E como é que é, Júnior? Mas o comunismo não é internacionalista? Isso, então. Ser nacionalista não significa negar internacionalismo. A gente, em algum momento, vai fazer esse debate no canal, porque as pessoas que dizem isso, que não dá para ser comunista e nacionalista ou patriota, né? Não dá para reivindicar o nacionalismo revolucionário. Quero dar uma informação para vocês. Eles estão guiados por uma leitura do marxismo que passou a ser hegemônica a partir dos anos 80
que tem uma influência central da produção da sociologia paulista, né, e das correntes trotskistas que se fortaleceram muito no Brasil a partir dos anos 80. Então, assim, é preciso que você saiba que dizer que é impossível compatibilizar uma posição comunista e nacionalista significa, no cenário brasileiro, estar orientado por ideias produzidas por FHC, Francisco Verfort, José Arthur Gianotti, Marilena Chauí e Companhia Limitada, viu? E pensadores trotskistas. Saber disso. Atenção! Então o PT já nasce, né, negando essa ideia de uma identidade nacional brasileira, de uma disputa de brasilidade. Tanto é assim que o partido nunca deu devida importância, a não ser experiências locais muito limitadas, em construir uma leitura alternativa com penetração de massas da história brasileira, né? Em disputar a concepção de nacionalidade no Brasil. Aliado a isso, o PT, há muitos anos, perdeu qualquer noção de constituição de um campo político coeso para enfrentar o seu adversário, né? E aí, nomeia o adversário. Quem é o adversário? É a banqueirada? É o agronegócio? É os monopólios estrangeiros? É a burguesia como um todo? Enfim, isso não existe. O PT ele está acostumado com oposição eleitoral e ele até mobiliza um discurso de antagonismo, mas só na época da campanha. Então, por exemplo, na época da campanha, em 2022, o Lula falou repetidas vezes que teto de gastos é coisa que só agrada a banqueiro, que é o interesse de banqueiro e que não tem que ter teto de gastos nenhum. Ou então, ainda na campanha de 2022, o Lula falou que ia abrasileirar o preço dos combustíveis, porque o que o Bolsonaro e o Temer fizeram com a Petrobras é um ataque à soberania nacional brasileira, é um crime de lesa-pátria contra o Brasil, etc, etc. Passou a campanha eleitoral, isso morre. Isso não tem consequência prática no dia a dia do partido, dos seus dirigentes, intelectuais, militantes, grosso modo, do governo e por aí vai. E também não tem um conjunto de bandeiras, não tem um horizonte. De tal sorte que hoje o PT ele não tem projeto de hegemonia para o país. O PT ele não tem um projeto de país. É preciso ficar claro isso. O PT não tem um projeto de país. E um projeto de país não é só um conjunto de propostas, não, gente. Em 2022, muita gente divulgava um vídeo do Brizola, aliás, 2 vídeos do Brizola, fora de contexto, dizendo que projeto de país não se faz em gabinete, por aí vai, para criticar o Ciro. Enfim, e o Ciro merece várias críticas, mas veja, tiravam esses vídeos do Brizola de contexto. Quando o Brizola fala que um projeto de país não se faz no gabinete, é justamente a ideia de que um projeto de país não é só um conjunto de propostas. Um projeto de país, ou um debate marxista, né? Um projeto hegemônico, um projeto de classe, ele se faz com uma fundamentação teórica específica, né? Uma leitura do que é o desenvolvimento capitalista do país, as contradições, as tendências históricas. Ele se faz reivindicando uma determinada leitura da história, uma determinada identidade, uma determinada cultura, um determinado traço cultural do povo, né? O que você quer, por exemplo, desenvolver e potencializar, o que é que você quer combater. Ele se faz dentro da construção de um campo, que é um campo necessariamente teórico, simbólico, político e estratégico, né? Você cria uma espécie de campo amplo de referência em que, é claro, só dando alguns exemplos básicos, veja, no Brasil, no começo dos anos 60, é claro, gente, é claro que os milhares de trabalhadores e trabalhadoras que militavam pelas reformas de base, é claro que a maioria deles, boa parte deles, não leu, por exemplo, Nelson Werneck Sodré, não leu Alberto Passos Guimarães, né? Não tinha um debate super elaborado, super complexo sobre nacionalismo, questão nacional, imperialismo, etapismo. É claro que não. Mas um projeto político hegemônico, quando ele ganha tração de massas, ele cria uma conexão, uma unidade entre a formulação intelectual, a formulação teórica, o diagnóstico do país, as amplas massas, a cultura, de tal sorte que vai surgindo uma linguagem comum. Então, por exemplo, segundo Muniz Bandeira, no livro Jango e as Lutas Sociais no Brasil, coloca aí na tela, Maxwell, Muniz Bandeira cita um documento da CIA que fala que o PCB, no pré-golpe, o PCB tinha
150 mil militantes e 200 mil pessoas na órbita de influência. Veja, nessa época, no começo dos anos 60, o Brasil tinha, em média, de 40% a 50% de analfabetos, né? Então, é óbvio que boa parte dos militantes do PCB e do seu arco de influência estavam lendo Lenin, Marx, Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, Alberto Passos Guimarães e Companhia Limitada não, mas estavam dentro de um campo de influência que tinha conceitos orientadores, ideias fósseis, a ideia da soberania nacional, da reforma agrária, da estatização das indústrias estrangeiras, do anti-imperialismo, do desenvolvimento nacional, da luta por melhorar as condições de vida da classe trabalhadora, contra a carestia, contra o aumento do custo de vida, das reformas populares. Então você tinha ideias fósseis que juntava a população mais ampla, o setor organizado da classe trabalhadora, a intelectualidade, as organizações políticas e apontavam num rumo estratégico. A partir disso é que você disputa governos, divulga propostas e tal. Muito mais do que divulgar uma proposta, né? A proposta em si, inclusive, é a parte, por assim dizer, que menos pega, sabe? A proposta na dimensão, por assim dizer, técnica. Ah, não, é reforma agrária. Qual é o modelo de reforma agrária? Quantos hectares vai ter em média propriedade? Como é que vai ser a regulação jurídica? Veja, isso é o que menos pega. Isso acaba que isso fica num debate muito mais, por assim dizer, de especialistas. O que pega de verdade é quando você cria um campo de referência simbólico, teórico, político, para ir orientar as ações do dia a dia. Veja, as ações do dia a dia, combates táticos, eles só têm orientação se você tem um norte estratégico, se você sabe para onde ir, se você sabe para onde você quer ir, se você está mergulhado no solo histórico do país. Muita gente começou a falar agora do governo da Cláudia Sheinbaum, no México, né? Do Morena e tal, da popularidade. O Morena é o partido do López Obrador e da presidenta, da Cláudia Sheinbaum. A popularidade da presidenta, né, que está com mais de 80% de aprovação. A galera esquece que o México faz o exato contrário do que o petismo faz no Brasil. Inclusive, o Morena, a Cláudia Sheinbaum e o López Obrador seriam chamados pelos intelectuais petistas dos anos 90 e 80 de populistas, né? No sentido negativo do termo. Só para dar um exemplo para vocês. O López Obrador chamou o seu governo de o governo de quarta transformação. E a Cláudia Sheinbaum chama seu governo do segundo piso da quarta transformação. O que é que isso significa? Veja, por que quarta transformação? Obrador faz referência à primeira transformação, a Declaração de Independência do México, de 1810. A segunda transformação foram as reformas liberais da década de 1850. A terceira transformação foi a Revolução Mexicana. Então, o governo do Morena seria um movimento de quarta transformação, fazendo referência à independência, à modernização liberal dos anos 50 e à Revolução Mexicana. E a Cláudia Sheinbaum fala que o governo dela é o segundo piso da quarta transformação. Goste-se ou não do Morena, do López Obrador, da Cláudia Sheinbaum, mas uma coisa é inegável. Irmão, o López Obrador, quando ele fazia os programas dele lá, o Maneira, né? Ele não ficava só falando de política pública e resultado de governo, não. O bicho falava sobre a história do México, falava sobre elementos da cultura popular, da identidade, da classe trabalhadora, da função do país, dos povos pré-colombianos, dos debates teóricos e tal. Tem um elemento de politização, de disputa de imaginário, de disputa de consciência, de disputa da história do México, né? Teve um dos episódios apoteóticos do López Obrador foi quando ele lá na praça de Zocalo, acho que é assim que pronuncia, ele anunciou que ia reestatizar o petróleo e aí começou falando da história do México, da luta pela soberania e o controle do petróleo, e falou da Revolução Mexicana e do começo dos anos 20, e do general Lázaro Cárdenas, da briga para criar a Pamex, não sei o que. Tem todo um elemento que não é só, vou restatizar o petróleo para baixar o combustível, fico feliz e vote em mim. Tem história mexicana, tem as disputas, tem as lutas, tem os desafios, tem um contexto do país, tem uma ideia de uma mexicanidade que não se dobra, mesmo estando do lado do grande irmão do norte, uma altivez, uma luta pela soberania do México e tal. Nada disso está colocado no que se chama majoritariamente de esquerda no Brasil hoje. Ela não tem orientação.
ela não tem teoria do Brasil, ela não tem marco teórico, ela não tem elemento de disputa simbólica, ela não tem elemento de intenção nenhuma de mergulhar nos dados mais profundos da cultura popular brasileira, do folclore, da história brasileira, inclusive resgatar elementos que são muito fortes na história brasileira. Nada disso está colocado. Vale dizer que não está colocado também para vários setores da esquerda radical, que são muito mais orientados por uma cultura política que é essencialmente buscada de fora para dentro, e aqui eu não estou falando do marxismo, presta atenção, é uma cultura política buscada de fora para dentro, então todos os símbolos são símbolos da Revolução Russa, são símbolos da Revolução Chinesa, hoje em dia não mais, mas são símbolos da Albânia, já teve e tal. E a história brasileira em si está meio que a história brasileira, a identidade brasileira, o que particulariza o Brasil no mundo é um detalhe, né? Inclusive, acham que a teoria da Revolução Brasileira está pronta. Veja, não é lei tomar como referência. A lei tomar como referência é fundamental. Mas está pronta na obra de Dimitrov, na obra de Lenin, na obra de Trotsky, na obra de Mao. Meu irmão, ó, tem gente que pega as categorias que Mao criou para analisar a China, então capitalismo burocrático, burguesia compradora, regime de nova democracia, e quer aplicar ipsis literis no Brasil. Sim. Só com a graça de Deus. Então veja, há um problema aqui que as pessoas não conseguem admitir, que é um problema mais profundo, que não é só um problema de comunicação, sabe? E nem é só um problema de covardia. Eu vi muita gente, frente a essa questão do Pix, chamando o governo de frouxo, de covarde. Veja, a comunicação do governo é ruim, é uma bosta, tal, tudo certo. O governo é covarde? Pra caralho, em vários momentos. O governo é uma bagunça? Em muitos momentos. O governo é uma incompetência? Pra caralho. Mas tudo isso é um sintoma de algo maior. O algo maior é que não existe horizonte. Veja, hoje o PT no governo, ele não tem horizonte. Ó, onde é que a gente quer chegar? Onde é que a gente quer chegar? Qual é o Brasil que a gente quer? Qual é o nosso projeto para o Brasil? Qual é a nossa estratégia política? É por isso que no debate marxista a gente fala que o PT se transformou num partido da ordem, né? No sentido de que ele não tem horizonte e intenção de transformação do Brasil. Ele quer ser competitivo no sistema eleitoral burguês e tá ali sempre competitivo no sistema eleitoral burguês. Então, outro exemplo para vocês. O PSOL, por exemplo, esse processo agora do PSOL, tem gente que acha que o problema em si é que o PSOL voltou a ser parte do PT, na prática. Veja, é um problema, evidentemente. Mas o problema de fundo é outro. O PSOL, ele tentou criar uma cultura política própria, um projeto de país, uma visão de país próprio, não conseguiu. E aí não vou entrar num debate aqui do porquê, mas fato é, não conseguiu. E aí, a partir do momento que você não tem projeto político próprio, é natural que você seja dragado pela força hegemônica. Então veja, qual é a diferença hoje estratégica do PSOL para o PT? E aí pensa o PSOL como suas correntes majoritárias, né? Qual é a diferença, assim, de leitura do Brasil, de cultura política, de visão da história do país, da cultura nacional, de projeto para o papel do país no mundo, na geopolítica, nas relações internacionais, de composição de campo político, de inimigo estratégico, de definição de estratégia política, de horizonte? Qual é a diferença do pessoal para o PT? Então, assim, é natural a aproximação, né, eleitoral, aproximação eleitoral numa posição subordinada, né? Porque o PT, do ponto de vista do sistema eleitoral burguês, ele é um partido muito mais competitivo. Então é natural que, se você se aproxima de uma força competitiva dentro de uma lógica eleitoral burguesa, você vai ser subordinada a ela e, a partir dessa subordinação, esperar tirar dividendos eleitorais. Então, boa parte dos deputados do PSOL que viraram lulistas, né, que é umas conversões impressionantes, né? Eu conheço um ex-dirigente do PSOL, ele era contra o PSOL participar dos atos em defesa do Lula quando o Lula estava para ser preso, né? Hoje em dia ele é o maior lulista do mundo. Você, pô, que porra foi que aconteceu? É isso, sabe? Vai para lá, vai para cá, não tem coerência nenhuma e tal, não sei o quê. Esse mesmo dirigente falava que só dava para o PSOL apoiar o governo Lula se o governo Lula se comprometesse a revogar o teto de gastos.
Hoje em dia não fala nada sobre o tema, e é isso. Então, veja, para além do fato que existe uma tese errada sobre a ideia de que a economia está ótima, a economia está maravilhosa, e que o povo não percebe isso por um problema de comunicação, acho que as pessoas não percebem que hoje no Brasil, chama majoritariamente de esquerda, ela não tem nenhuma capacidade de encantamento das pessoas, de pautar um debate político, de impor uma agenda política, porque não tem um horizonte, não tem um projeto hegemônico, não tem uma potência cultural ali para se apresentar e disputar a sociedade. Isso simplesmente não está colocado, não tem ideias força para apresentar. É por isso que nada pega. Se no passado já pegou muito debate sobre reforma agrária, debate sobre reforma de base, sobre estatização dos setores estratégicos da economia e tal, porque existia um projeto hegemônico ali, ideias força movendo as massas, os intelectuais, o campo da cultura, isso está liquidado. É claro que algumas organizações de esquerda ainda têm isso. E aí eu já falei isso várias vezes no canal. Um dos motivos que o MST é tão forte e tão longevo é que o MST, mesmo estando no campo do petismo, o MST nunca compartilhou dessa cultura petista aí, antileninista e negadora da história brasileira. O MST mergulhou fundo nas raízes da história brasileira, da luta de classes no Brasil, das tendências históricas no Brasil, desenvolveu uma lógica leninista, a lógica de formação de quadros do MST, a lógica de agitação e propaganda do MST, a lógica de direção do MST é uma lógica leninista, e conseguiu misturar o que melhor existe de uma herança latino-americana com uma herança leninista, ou melhor dizendo, né, deu uma naturalização latino-americana para o legado leninista e conseguiu ter uma solidez. Veja, o MST, por exemplo, ele tem um projeto hegemônico. Existe uma cultura política do MST. Existe um projeto de país do MST. Existe um marco teórico do MST. Existe uma forma específica de formação teórica do MST. Existe uma forma específica de dirigentes do MST. Né? É muito visível, inclusive. Quem está nos espaços de militância, você percebe, você sabe quem foi formado no MST, né? Então, algumas organizações de esquerda, algumas organizações socialistas comunistas ainda têm isso no Brasil. A gente está tentando criar isso no PCBR, tentando criar um projeto hegemônico, né, evolucionário para a classe trabalhadora, deite raízes na realidade brasileira e que não fique só na superficialidade, que não faça um apelo abstrato de classe, porque veja, apelo abstrato de classe significa você dizer falar da classe trabalhadora, se dizer representante da classe trabalhadora, sem ter capacidade de criar essas conexões com a classe trabalhadora. Veja, eu acho que o fundamental que a gente precisa admitir é que só há condições de você fazer um governo na ofensiva, e veja, fazer um governo na ofensiva não significa ganhar sempre. Atenção, isso é muito importante. Viu? Mesmo com maioria parlamentar, o Hugo Chávez governou uma boa parte na Venezuela com maioria parlamentar e perdeu várias coisas importantes. Perdeu, inclusive, referendos importantes. Acontece. Né? O Evo Morales também governou na Bolívia com maioria parlamentar, teve derrotas importantes, também referendos, diga-se de passagem. O próprio López Obrador, que a galera coloca o sucesso da Cláudia Sheinbaum, é porque eles têm imensa maioria no parlamento, né? Mas o López Obrador, no primeiro governo, não foi com maioria folgada, não. Essa maioria foi construída historicamente. Enfim, mesmo quando você perca, a ofensiva significa pautar o debate, significa pautar a agenda política, significa pautar o debate cultural, o debate teórico, significa pautar a agenda do país. Significa você colocar em tela, coesionar uma base social em torno de um projeto do país, de uma estratégia política. Isso não existe no Brasil, no que se chama de esquerda hegemônica. A partir do momento que isso não existe, é muito difícil para o governo ter uma agenda com começo, meio e fim, para dizer assim, ó, vou colocar isso em pauta, depois isso em pauta, depois isso em pauta, e se a gente perder, a gente vai de novo e vai debater em cima disso, e vai acumular força, e vai pro pau, e vai pro pau. Isso não existe. Então, essa percepção de um governo confuso, de um governo sem rumo, de um governo meio sem horizonte, de um governo de improviso, um governo que tá da mão para a boca e tal, e muitas pessoas buscam responder isso dizendo assim, ah não,
Falta Zé Disseu. Veja, falta a leitura, para quem tem muita simpatia pelo petismo, é evidente que um Marco Aurélio Garcia, um Zé Disseu, um Samuel Pinheiro Guimarães, um José Genuíno e por aí vai, são muito mais qualificados do que essa turma que está aí hoje em dia. É evidente, está dado, né? Ou então um problema de comunicação. Mas eu estou convencido que isso tudo é só um sintoma. Um sintoma que a causa mais profunda é que o petismo se esgotou enquanto uma organização nacional, ainda que tenha algumas resistências locais, uma organização nacional com capacidade de transformação, capacidade de mobilização, de encantamento, de produzir projeto hegemônico alternativo e que, frente a uma situação desfavorável, porque a situação é desfavorável, viu, gente? Nunca neguei isso, não venho com caricatura pro meu lado, não. Frente a uma situação desfavorável, o que é para se esperar é esse clima mesmo de barata voa, porque não tem o que propor, não tem o que fazer. Eu chamo você que é simpático ao presidente Lula, você que é petista, até filiado e tal, de verdade assim, do fundo do coração, você sente que existe um projeto de país, uma visão do Brasil, da história do Brasil, da cultura brasileira, da identidade brasileira, uma construção de um simbolismo alternativo do que é o país? Você sente que há um conjunto de ideias forças que sinalizem para as massas o horizonte desse projeto de país? Porque, por exemplo, o que eram as reformas de base? Reformas de base eram um conjunto de ideias-força que sinalizavam para as amplas massas qual era o projeto de país que estava ali colocado pela classe trabalhadora, que era disputada pelos comunistas e pelos trabalhistas. Aquilo, ideias-força para mover amplas massas, estavam amparadas, né, numa densa formulação teórica, política e tal. Sente que isso existe? Quais são, hoje, as ideias-forças do PT, do Brasil, do presidente Lula? Quais são? Combater a desigualdade. Todo mundo é a favor disso, pô. Qualquer liberal de quinta categoria é a favor disso. Não, melhorar a educação. Como? Qual é a ideia-força? O Brizola e o Darcy tinham uma ideia-força, a ideia dos CIEPs, sabe? Num debate sobre a educação. Qual é o elemento, assim? Qual é? Não, ampliar o número de vagas de universidade. Todo mundo é a favor disso, né? Tem nenhum projeto de universidade alternativa. Qual é, assim? Buscar o desenvolvimento. Todo mundo é a favor. Nunca conheci ninguém que diga assim, eu sou contra o desenvolvimento. Todo mundo é a favor do desenvolvimento. Todo mundo é a favor de mais desigualdade, mais educação, de mais saúde. O Collor era a favor. A campanha inteira do Collor em 89 foi dizer que iria demitir o estado da produção, privatizar tudo, desregulamentar tudo para focar em saúde e educação e a criar um verdadeiro estado de bem-estar social, porque agora a saúde e a educação ia ser prioridade. Quais são as ideias forças? Então veja, eu chamo vocês para uma reflexão, isso está bem sintetizado, inclusive, no meu livro Pátria Socialista ou Morte, o Marxismo Latino-Americano e Caribenho. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Leiam, acho que vocês vão gostar, para debater essa coisa meio latino-americana, né? Essa fusão de um programa de classe com também uma disputa da nação, da nacionalidade. Enfim, seja numa corrente revolucionária, seja numa corrente reformista. Chamo vocês a fazer uma reflexão mais profunda. O governo Lula, ele é um governo em clima de barata voa, porque hoje o petismo é um campo político em clima de barata voa, porque não há nenhum projeto de país que oriente estrategicamente este campo político, a não ser o objetivo tático de manter competitivo no sistema eleitoral burguês, e tá ali no governo, tá ali elegendo prefeito, tá ali elegendo governador, tá ali com um bom número de deputados, pegando emenda parlamentar pra caralho, e por aí vai. Eu acho que o plano de fundo, essa sensação de que, pô, o governo é uma bagunça, ninguém entende nada, ninguém comunica nada, que acho que o problema é técnico de comunicação, e aí, veja, sem negar que a comunicação podia ser melhor, que o uso da internet podia ser melhor, etc e tal. Para mim, a questão central é que não há uma estratégia política de esquerda, popular, da classe trabalhadora, não há um projeto hegemônico hoje, no petismo, que se reflete na prática do governo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.